todos, sintam-se abraçados por mim. Eu quero agradecer essa oportunidade de conversar com vocês um pouquinho. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a essa espiritualidade de luz que sempre nos ampara em todos os momentos, nos nossos encontros, nas nossas reflexões, e pedir que eles abram o nosso entendimento para que possamos tirar o melhor do que vamos conversar no dia de hoje. Esse momento, essa oportunidade de reflexão é de extrema importância, porque tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente estuda, só funciona realmente quando conseguimos trazer um pouco disso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né, para as nossas relações. Hoje nós vamos falar a respeito das doenças e a responsabilidade do homem, as doenças curativas do espírito e a aceitação. O tema, ele é bem amplo, tem muita literatura a respeito. Então, a ideia aqui é trazer uma noção do que acontece e verdadeiramente a reflexão. Então, antes da gente falar de doença, eu queria partir de um conceito bem simples que permeia a nossa vida. O que é a saúde, né? Seria saúde a ausência de doença? Ou a gente pode pensar em saúde como alguma coisa mais abrangente? Vocês se consideram pessoas saudáveis? Já pararam para pensar no que é a saúde, né? Se vocês têm algum tipo de problema de saúde ou alguma limitação física, já pararam para pensar em como vocês lidam com isso? Muitas vezes o problema não é exatamente nosso, mas em alguém que a gente muito ama. Qual a relação da família com um problema que ali existe? Como esse tema da saúde, da doença, é muito importante na nossa sociedade e permeia muitas esferas, a Organização Mundial da Saúde, há muito tempo, em 64, como vocês podem ver, criou uma definição do que seria saúde, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Portanto, não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Apesar dessa visão ser ampla, né, esse conceito é muito questionado, porque para alguns estudiosos ele é completamente utópico, porque o completo bem-estar nas 3 esferas, muito provavelmente, não é exatamente factível para um percentual gigantesco da população. E mesmo nós, que de certa forma temos uma situação privilegiada, quando você tem as suas necessidades básicas atendidas, né, de abrigo, alimentação e trabalho, né, condição de vida, você acaba sendo um privilegiado. Mesmo nós seríamos saudáveis em todos os momentos da nossa vida? Então, se a gente analisar por esse prisma, ser saudável pode ser muito mais complexo do que aparenta quando a gente pensa nisso superficialmente. Dentro desse conceito, trazendo para a gente quem de nós é, né? E assim como a nossa existência é complexa, um tema como a saúde não poderia ser diferente. Ela envolve uma série de requisitos e hábitos, né? Nutrição, sono, atividade física, condições socioambientais adequadas, equilíbrio emocional e espiritual. Até aqui, eu estou chovendo num molhado, porque todo mundo já ouviu falar isso muitas vezes. Mas ouvir falar é uma coisa e parar para pensar é outra.
Quando eu falo de nutrição, como nós estamos nos nutrindo? E quando eu falo de nutrição, eu não estou falando só do meu corpo físico, daquilo que eu coloco para dentro em termos de alimento, de líquidos, que é extremamente importante, porque todos nós sabemos que aquilo que a gente come pode ser muito prejudicial. Mas eu estou falando também da nutrição do nosso espírito, que muitas vezes fica completamente faminto, desnutrido. Como a gente tem olhado para a nossa nutrição espiritual? Ele tem sido nutrido de alguma forma ou ele fica negligenciado a maior parte do tempo? Imerso em energias pesadas dos nossos sentimentos e vibrações, muitas vezes tão destrutivas, né? E não importa para onde a gente direcione nossos sentimentos, ou se a gente acha que não está direcionando para lugar nenhum, sempre somos nós que vamos arcar com o peso dessa carga. Meu sono, como é o meu período de repouso? Eu tenho um horário para deitar, eu tenho hábitos de sono, eu me preparo para dormir. Durante o sono, o meu espírito se despreende. Onde ele vai? Né? Em que energia eu estou sintonizada? Eu durmo com a televisão ligada, exausta, e aí no meio da madrugada eu acordo e desligo a televisão, eu deixo o celular pipocando na minha cabeceira, né? Eu crio um ambiente propício para que eu possa realmente descansar. Meu corpo, a minha mente precisa desse período. A atividade física, não preciso nem falar, cada vez mais a ciência mostra, né, o quanto a atividade física é essencial para manter essa máquina, essa vestimenta com a qual Deus nos favoreceu para que pudéssemos atravessar o período de encarnados. Temos uma responsabilidade muito grande com relação àquilo que nos foi emprestado. Tudo que temos é emprestado, não pertence a nós. Então, se quando eu pego um livro, eu evito amassar, ou rasgar, ou deixar sujo, por que com o meu corpo eu não tenho cuidado? As condições socioambientais adequadas, elas não são só condição de saneamento, moradia, isso passa por outros entendimentos, né? O que eu faço com o meu lixo? Como eu gasto a água, né? Eu tenho uma consciência ambiental, porque tudo aquilo que eu faço que interfira nas condições socioambientais compromete as próximas gerações, compromete o meu vizinho, compromete o meu planeta. Equilíbrio emocional e espiritual, então, é um detalhe muito, muito sensível, né? O que eu faço para manter o meu equilíbrio emocional? Quais as relações eu nutro? Com que pessoas eu passo o meu tempo? Né? O que eu assisto na televisão? O que eu leio? O que eu falo? O que eu penso? Né? Tudo isso vai ter um impacto muito importante na minha saúde. Tendo tudo isso em vista, a gente pode compreender como é fácil adoecer, não é verdade? Nossas relações, interações, sentimentos e reações têm impacto determinante em nossa saúde. Quando sintonizamos ou vibramos repetidamente com energias e atitudes negativas, a gente está abrindo caminho para a doença. Outro fator a ser considerado é que, em muitas situações e atitudes equivocadas, persistentes em uma existência, pode corresponder a uma doença em outra, como uma forma de expiação também. Então, são formas como a doença se apresenta na nossa vida. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele tem um personagem que é um filho adotivo de um fazendeiro próspero. E esse fazendeiro se casa com uma jovem que regulava de idade com esse personagem. Eles se apaixonam,
Só que eles não querem abrir mão de todo aquele conforto e do patrimônio do fazendeiro. Então, o que eles fazem? O Adelino vai, é Adelino o nome do personagem, ele vai e trama a morte do pai adotivo. Ele embriaga o pai e toca fogo no corpo do pai. Se casa com a moça, tem uma vida miserável, né, banhada a remorso. Quando ele desencarna no mundo espiritual, ele tem a oportunidade de rever tudo que ele fez e de expurgar aquela situação. Na próxima encarnação, ele vem com uma doença de pele extensa e dolorosa para reparar o mal que ele havia feito. Então, é muito importante que a gente jamais esqueça de que no universo tudo é regido pelo amor. E que nosso destino inevitável é a personificação desse amor, que já existe em estado latente plantado dentro de nós por Deus. Como a gente está em processo de crescimento e transformação, muitas vezes temos atitudes que subvertem a lei universal do amor. Então, assim, nós somos compelidos a restaurar todo o transtorno que causamos, para restabelecermos a ordem e para seguirmos adiante. Por isso, as doenças são tão importantes nessa fase evolutiva. Elas nada mais são do que a demonstração do amor de Deus por nós, nos dando a oportunidade de reparação das nossas falhas e da reconstrução de nós mesmos. Bom, no livro Mãos de Luz, essa autora norte-americana, chamada Barbara Ann Brennan, ela apresenta um raciocínio muito interessante. Toda doença é uma mensagem direta, dirigida a você, dizendo-lhe que não tem amado quem você é e nem se tratado com carinho, a fim de ser quem você é. Ou seja, a doença funciona como um alerta de que não estamos nos tratando adequadamente, aceitando o fluxo da vida em algum momento. A doença, ela não é uma causa, e sim uma consequência das energias negativas que circulam pelo nosso organismo perispiritual e material, proveniente dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos em desequilíbrio. André Luiz, nos domínios da mediunidade, esclarece: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Em verdade, todas as enfermidades decorrem basicamente do pensamento doente, ou seja, de ideias e ideações, que ideações são sequências de ideias distorcidas da lei maior, que ainda cultivamos por nossa inexperiência nos caminhos da luz. Isso foi dito por Bezerra de Menezes no livro A Cura pelo Amor, no qual eu baseei grande parte dessa conversa que a gente está tendo, né? Então, veja como é importante, né, a doença. Para ficar mais fácil a compreensão, eu fiz uma divisão nos tipos de doença. Na verdade, não fiz, eu trouxe uma divisão nos tipos de doença que a gente pode apresentar. Então, elas seriam divididas em físicas, espirituais, simbióticas ou atraídas. Então, as doenças físicas, o que elas seriam? É tudo aquilo que é provocado por algum tipo de excesso momentâneo. Então, eu comi demais, eu fiquei muito no sol, eu exagerei na atividade física ou no trabalho, eu dormi pouco, eu tenho uma indisposição orgânica. Ok, essa tá fácil, né? As espirituais são aquelas provenientes das nossas vibrações. Então, o acúmulo de energia negativa no nosso perispírito
gera uma autointoxicação fluídica. Quando essas energias se projetam no organismo físico, elas criam um campo energético propício para a instalação das doenças, que vão afetar os nossos órgãos vitais. Então, pulmão, fígado, estômago, coração e por aí vai. Essas energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas de encarnações anteriores, que se mantêm no perispírito doente enquanto não são drenadas, e aí, ao nascer, ou até mesmo na vida intrauterina, a gente pode trazer os efeitos dessas energias presentes no perispírito, que vão se agravando à medida que a gente acumula mais energia negativa na atual encarnação. Isso explicaria crianças, né, bebezinhos, ainda na vida intraútero, com doenças gravíssimas, com malformações que muitas vezes inviabilizam o nascimento, ou crianças que nascem tão doentes que permanecem internadas por períodos, às vezes até longos, e acabam nem sobrevivendo. Agora, olha a misericórdia de Deus. Aquela possibilidade de uma vida curta e doente traz para o espírito a chance de depuração. Ele está tão carregado, tão impregnado, que aquela energia perispiritual, aquela lama perispiritual, influencia o genoma, impossibilitando a efetividade dos órgãos. Naquele período curto, que muitas vezes ele nem chega a nascer, ele é auxiliado na drenagem, a expurgar aquela lama energética, para que num próximo momento, aquele espírito já mais purificado possa vir a ter uma chance reencarnatória melhor. Então, dependendo do teor e da intensidade dos excessos que nos impomos, a gente pode, inclusive, desencarnar precocemente, né? Nos retirando capacidade produtiva e anos de vida. Neste caso, a gente é considerado como suicidas inconscientes, porque estamos literalmente nos destruindo. André Luiz mesmo, no livro Nosso Lar, conta que ele foi considerado um suicida inconsciente, pelo fato do que ele havia feito com o próprio, pelos excessos que ele havia cometido durante a vida dele. Bom, as doenças simbióticas ou atraídas são aquelas que também vão chegar por meio de sintonia, sempre a nossa sintonia atuando. Quando vibramos negatividade, desânimo, ódio, ressentimento e assim por diante, a gente entra em sintonia com essas energias de irmãos desencarnados, carregados delas. A gente favorece uma simbiose energética. E a ligação com aquele espírito doente vai causar desconforto físico, que muitas vezes são apresentados por aquele desencarnado. É muito importante a gente observar esse texto. Se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões, ódio, inveja, ideias de vingança, ela entrará em sintonia com irmãos do plano espiritual que emitirão fluidos maléficos para impregnar o espírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais e podendo levar à doença. Então, neste processo, temos muita responsabilidade, porque a partir do momento que a gente busca conhecimento e domínio de nós mesmos, no sentido do bem, do crescimento, mudamos nossa sintonia. Nunca podemos esquecer que somos co-criadores da nossa existência, herdeiros das nossas próprias mazelas. Então, a chave é a autorresponsabilidade, né? Como não seguir esse caminho?
Se após um primeiro momento de descontrole, eu me arrependo, eu percebo, né, que eu estou num patamar energético vibratório que não é adequado, e me preocupo em mudar isso, a energia negativa vai sendo substituída pela positiva. Allan Kardec explica isso na Gênese, no capítulo onde ele fala a respeito dos fluidos. Literalmente, ele usa essas palavras. A molécula sã substitui a malsã, ocorrendo a recuperação dos tecidos perispirituais lesados ou contaminados. Então, no caso da mágoa, do ódio, do ressentimento, do desejo de vingança, esse processo energético, ele se torna muito mais complexo. E as consequências acabam se centuplicando em termos de negatividade. Por quê? Toda vez que repensamos, que revivemos aquela situação com esse sentimento equivocado, a gente intensifica a carga vibratória, a lama energética que aquilo traz. Como funciona esse processo? Então, olha como a coisa é importante e séria. Quando nós, seres destinados à luz que somos, e administradores do nosso campo energético. Gente, eu vou repetir, porque isso tem uma força, isso tem um poder que é maravilhoso. Quando nós, seres destinados à luz que somos, administradores do nosso campo energético. Só de falar isso, eu fiquei do tamanho dessa sala, porque isso tem muita força. Para os dois lados, né? Se nos desequilibramos com a cólera, a incompreensão, a intolerância, olha o tamanho do nosso poder. Nós pegamos o fluido cósmico universal, que é uma energia primária e neutra, e vamos transformar numa energia maligna, que se adere ao nosso corpo perispiritual, transformando a nossa aura energética em energia densa, que vai prejudicando sutilmente a nós e a quem nos cerca, encarnados e desencarnados. Por quê? No momento em que a gente está nessa frequência, que a gente está atraindo o irmãozinho pela simbiose, nós estamos contribuindo com a doença dele também, né? Impedindo, favorecendo que ele não se cure, que ele continue ali grudado naquela faixa pegajosa. A recuperação das enfermidades, ela vai ocorrer quando a gente consegue eliminar ou minimizar essa carga tóxica, né, que impregna o nosso perispírito. Mesmo nos mostrando arrependidos ou querendo reparar, a gente não tem como se livrar dos resultados das nossas ações, né, a famosa lei da causa e efeito, a não ser nos depurando. Então, portanto, a gente vai precisar de um esforço significativo para sair da faixa vibratória onde nos colocamos. Isso é muito bonito, é muito grandioso. Não existe culpa nem castigo, apenas atitudes e consequências, movimento e transformação, oportunidade e amor. Essa visão, ela não transforma a doença em algo fácil. Nunca vai ser fácil, né? Se eu passo por um problema e tenho que tomar um remédio muito amargo, uma injeção muito doída, se eu tenho que fazer uma cirurgia, nunca vai ser fácil. Mas o entendimento de que aquilo é necessário nos dá força. Então, essa certeza alicerça o nosso entendimento para suportar a doença e seguir. Aí vem nosso maravilhoso, fantástico Jesus, né, com uma receita, que é uma delas, né, das milhares de receitas. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, assim como os misericordiosos. Não foi bem assim que ele disse, eu dei uma juntada aqui, mas na fala de Jesus, ele nos oferece muito mais que um remédio. É uma vacina,
que vai atuar nas causas, muito mais do que nos efeitos, servindo para nós como prevenção para uma infinidade de doenças físicas, favorecendo a limpeza do nosso campo psíquico e energético, a fim de impedir as obsessões e tantas outras doenças que nos assolam. Dependendo do teor com a qual a gente se contamina, do teor energético com a qual a gente se contamina, conforme eu já falei, a gente pode precisar de várias encarnações para depurar, para limpar o corpo físico. Então, o corpo físico, através da encarnação e das doenças, vão promover a limpeza desse espírito, sem a qual a nossa marcha evolutiva fica comprometida, né? O que nos leva a perceber que a doença é uma estação de cura para a nossa alma. Tem uma outra historinha que também ilustra, né, mais uma vez de André Luiz, no livro Os Missionários da Luz. Tem um personagem que se apaixona por uma moça chamada Raquel, só que ela era casada. E ele mata o marido da Raquel, né, e para ficar com ela, e é uma trama bem pesada, de muito envolvimento, de muito sofrimento. Esse personagem, ao desencarnar, ele sente remorso, ele percebe todo o mal que ele fez, e aí ele começa a aprender, a estudar, e a querer se melhorar. No plano encarnatório, desses três, é sugerido que ela e o marido venham como os pais desse rapaz, que se chama Segismundo, e ele nasce com uma doença cardíaca, uma propensão para uma doença cardíaca, que vai se manifestar por volta dos 40 anos dele, que foi quando ele tirou a vida do outro com um tiro na altura do coração. Então, isso nos mostra, né, que são formas de depuração, formas de limpeza do nosso espírito. Uma outra forma de depuração seria no período que permanecemos no umbral. No livro A Cura pelo Amor, Bezerra de Menezes conta que os caldos ácidos existentes no umbral servem como substância de asepsia, livrando paulativamente o espírito desses fluidos deletérios que ele mesmo potencializou pela falta do perdão e pelas atitudes no decorrer da existência. Somente modificando nossa forma de pensar, de entender a vida e o nosso papel no universo, e principalmente a importância do amor em nossa caminhada, é que poderemos marchar para a cura definitiva. Também vindo do livro A Cura pelo Amor, né? Essa fala de Bezerra, ela é fantástica, porque ela está mostrando para a gente que a enfermidade, em todos os casos, ela vai refletir a imaturidade e ignorância dos seres em relação aos princípios da ética espiritual e cósmica, funcionando como um remédio, uma mola propulsora no despertar do espírito. Bom, e qual seria a importância da aceitação? Ao aceitarmos a doença, nós nos curvamos à sabedoria de Deus. E temos a oportunidade de demonstrar a nossa gratidão pela oportunidade de reparação e cura do nosso espírito imortal, para que possamos prosseguir renovados. Né? Isso faz toda a diferença. Né? E cria em nós um sentimento de uma atitude. Né? Porque uma coisa
é a aceitação, outra coisa é a apatia. A apatia vai funcionar com uma atitude muito semelhante ao do suicídio indireto. Eu não busco ajuda, eu não faço nada, eu me detono, eu tenho pressão alta, mas eu não tomo remédio, eu tenho um caroço aqui na minha barriga, mas eu faço de conta que eu não tô vendo, quem sabe ele vai embora sozinho. Eu sou diabética, mas eu não uso a minha medicação, eu não faço dieta, eu não faço atividade física. Quer dizer, eu estou agravando a minha situação com a minha apatia, com a minha indolência, né? Sempre nos serão oferecidas formas de alívio para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, sejam eles quais forem. A medicina, como conhecemos, assim como outras formas de cura, nada mais são do que ações explícitas da misericórdia de Deus a favor das criaturas. Porque ainda vivemos na inconsciência das nossas atitudes e do nosso poder autocurativo. O próprio Bezerra conta que, à medida que nos transformamos, a medicina como conhecemos, ela não será mais necessária, pois, conforme evoluímos e despertamos no amor, diminui a necessidade do adoecimento. Portanto, vamos procurar fazer o melhor por nós sempre, né, com respeito, com amor, porque é a parte que nos cabe. E onde está a cura? Resumindo tudo que eu falei aqui, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, na educação emocional, no autorrespeito, na autorresponsabilidade, na atitude coerente. Resumindo, no amor. O pensamento é o veículo que nos leva ao contato com a nossa essência, com forças fabulosas que residem dentro de nós, que aguardam ativação para impulsionar a nossa caminhada. Nós não somos o nosso pensamento. Por isso, a gente precisa perceber, precisa aprender a percebê-los, porque pensamentos são gatilhos poderosos que desencadeiam sentimentos. Por isso, tão importante é a educação emocional. A nossa sociedade não é uma sociedade que educa emocionalmente. O que a gente fala para as crianças? Não chora não, não faz isso, para com isso, engole o choro, né? Você não pode ter raiva, você tem que ser bonzinho. Isso não educa, isso só abafa. O sentimento não olhado, o emocional não tratado, não ajuda o ser a se conhecer, a se compreender. A educação afetiva compõe a estrutura da nossa saúde, porque alicerça nosso mundo emocional. Sem isso, fica muito difícil o autorrespeito, a autorresponsabilidade e principalmente a coerência nas atitudes. Porque eu penso uma coisa, mas eu sinto outra. Eu vivo um conflito muito grande. Isso acaba com o meu teor energético, acaba com a minha saúde. No livro Um Terço da Vida, Hermance Dufaux nos conta que o teor energético produzido no planeta Terra é de uma densidade, de uma viscosidade tão absurda que, se não houvesse um trabalho gigante das equipes espirituais durante a noite, inclusive vários de nós encarnados, ao nos desdobrarmos, atuamos nesse tipo de atividade de limpeza da aura energética do planeta, a vida na Terra seria impossível do ponto de vista energético, né? E todos nós contribuímos com isso. Então, o que podemos fazer é cuidar de cada um, né? É só o que podemos fazer. Então, nunca foi tão importante o entendimento do papel propulsor da doença. Vivemos um momento onde doença e morte nunca ocuparam tanto das nossas vidas, das nossas relações, né? Quem não conhece alguém
que faleceu, que adoeceu, que teve um comprometimento sério. Tudo isso, com certeza, tem uma finalidade divina, que nesse momento pode causar inquietação e ansiedade. Mas como o Bezerra de Menezes mesmo conta, compreendamos que as calamidades fazem parte de um grandioso ajuste cósmico, que tem como finalidade adequar esse mundo à nova realidade luminosa que se instalará em breve, proporcionando-nos um planeta melhor, tanto material quanto moralmente, onde possamos continuar o nosso aprendizado. Então, meus queridos, façamos a nossa parte, trabalhando as nossas melhores virtudes, reconhecendo nossas sombras, com respeito e humildade, vamos buscar dentro de nós esse amor transformador e curativo, para que a gente possa nutrir as nossas relações, a nossa vida, e confiando verdadeiramente na vontade de Deus para cada um de nós. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço muito essa oportunidade. Quero agradecer imensamente ao amparo espiritual que recebemos aqui hoje. E eu espero que o que conversamos possa fazer sentido verdadeiramente para cada um de vocês. Muito obrigada.